que a Marvel já não tem o mesmo hype de antes, isso a gente já sabe. Mas qual seria o motivo disso? Vem comigo que eu vou te explicar o porquê. E aí, geeks, eu sou o Mota e esse é o seu refúgio. Bom, já de início eu quero deixar claro que essa é a minha opinião. Caso você concorde ou não concorde, deixa aqui nos comentários qual a sua opinião referente a esse tema, beleza? Nós que presenciamos a Saga do Infinito, vimos uma construção belíssima da Marvel nesses 11 anos de construir e desenvolver novos personagens importantes para a trama. Só que, após o final dessa saga, nós vimos uma Marvel meio perdida, sem saber mais ou menos para onde ir, ou pelo menos sem aparentar que sabe desenvolver uma saga maior, assim como fez com a Saga do Infinito. Vimos ótimos vilões sendo desperdiçados em sagas mal desenvolvidas e com roteiros muito rasos, como é o exemplo do Gorr e do Kang o Conquistador, que nos quadrinhos são personagens que são nível Thanos, ou até mais eu diria, que não tiveram o mesmo tratamento, não tiveram a mesma importância que a Marvel deu pro Thanos, por exemplo. Você via no final do filme dos Vingadores sempre um pouquinho, no pós-crédito, sempre um pouquinho do Thanos aparecendo, sempre algum frame onde o Thanos é citado, como por exemplo em Guardiões da Galáxia, e mesmo assim a Marvel parece que esqueceu tudo que fez. Era isso que a gente queria, era isso que o público queria em relação a um grande vilão de uma saga. Esses pequenos toques, assim, essas pequenas aparições, onde a gente começava a inflar o hype, começava a criar teorias da nossa cabeça e acabava engajando em todos os filmes em sequência, porque a gente sempre queria ver se tinha alguma pista do vilão final, se tinha alguma referência que o vilão final ia aparecer em tal filme, entendeu? E agora ela desperdiçou 2 vilões em filmes rasos, porque assim, Homem-Formiga Quantumania, complicadíssimo, e Thor, Amor e Trovão, nem se fala, né? Com a chegada do Disney Plus, a Disney viu, a Marvel viu uma oportunidade de introduzir novos personagens além das telonas do cinema. Nós vimos a introdução da Kate Bishop, da Agatha Rambeau, do Cavaleiro da Lua, She-Hulk e muitos outros. Só que mesmo assim, acabaram por não ter o mesmo afeto, a mesma atenção do público como os personagens clássicos que foram apresentados na primeira fase. Mas mesmo a Marvel não ter um retorno que esperava das suas séries, das suas publicações no Disney Plus, eu creio que a gente tem que ter um pouquinho de paciência e que algo bom está por vir. Com a introdução dos X-Men que nos foi mostrado lá em Deadpool e Wolverine e agora com um anúncio oficial do Quarteto Fantástico, a Marvel vai conseguir reunir os 2 tipos de público que tem na sua comunidade. Os saudosistas, que gostam dos personagens clássicos, tanto da primeira fase do CM quanto dos quadrinhos, E também uma nova geração que se identifica com personagens mais jovens, que acabam por participar do mesmo universo dos seus ídolos, Como, por exemplo, a Miss Marvel, a Kate Bishop, Então, a Marvel vai conseguir unir finalmente esses 2 lados da mesma moeda. Algo que afastou muito a Marvel do seu público foi a qualidade dos seus filmes, que antes o CGI, os efeitos especiais eram algo, assim, referência, a Marvel sempre foi referência nisso, e depois de um tempo acabou por descer muito nível. Nós vimos em She-Hulk, com aquele filho do Hulk tenebroso, nós vimos também em Thor, Amor e Trovão, que absurdo, sinceramente, a cabeça do filho do Hamilton se projetando para falar com o Thor, pô, tá de brincadeira, E também tivemos, Doutor Estranho Multiverso da Loucura, que prometia ser um filme, assim, que ia trazer o público de volta, que ia fazer o pessoal querer ir no cinema, e realmente não foi o que aconteceu. Até porque aquele olho na testa do Doutor Estranho, até uma criança de 4 anos, no Photoshop, no Sony Vegas, em qualquer coisa consegue fazer um efeito muito melhor do que isso. Além disso, a Marvel criou uma certa mania dentro desses 4 anos, desde que começou essa nova fase Marvel, de querer empurrar novos personagens goela abaixo, que a gente aceite a todo custo, com desenvolvimento raso. Homem de Ferro não era nem conhecido quando ele foi lançado, precisou de um filme, precisou de uma construção.
um filme inteiro dedicado à construção daquele herói. E mesmo assim, só um filme não bastou. Por quê? O mesmo Homem de Ferro que nós vimos no primeiro filme é diferente do Homem de Ferro que nós vimos no segundo filme e é diferente do Homem de Ferro que nós vimos no terceiro filme. E a partir daí, somente daí, sem contar, claro, os desenvolvimentos de outros filmes que ele fez participação, a partir daí nós vimos exatamente o Homem de Ferro, quem era a personalidade de Homem de Ferro. Ou seja, não é uma série, não é um filme, não é um curta-metragem. É todo um processo para que se possa desenvolver um personagem e que tenha a atenção do público. E isso são coisas que acabam queimando os personagens que têm um potencial muito maior, como por exemplo o MODOK, ou um outro que eu já citei aqui, que é o Kang o Conquistador, que foi de um vilão até acima do nível Thanos para um vilão simples de um filme que serviu para meia hora de pancada. Mas nesse meio tempo tivemos bons filmes também, como Wakanda Forever, como Guardiões da Galáxia Volume 3 e Deadpool 3, que é o exemplo mais recente, e a gente viu que a Marvel realmente ainda sabe fazer filme bom quando ela escolhe um diretor que entende o que o fã quer, entende o que a comunidade da Marvel quer e não só faz um filme para agradar a mídia cinematográfica. Apesar de não termos visto algum vilão mesmo nível que o Thanos no universo cinematográfico Marvel, podemos ter um pouco de esperança. A Marvel está introduzindo novos personagens, mesmo sendo goela abaixo ou não, está preparando o terreno, provavelmente para elaborar algo muito maior no futuro. Creio que precisamos um pouquinho mais de paciência, mesmo estando difícil, porque para a Saga do Infinito foram 11 anos de desenvolvimento. Foram 11 anos introduzindo, desenvolvendo e criando um vínculo com personagens que até então eram desconhecidos. Por exemplo, Homem de Ferro era um herói de segundo escalão, não era muito conhecido. O Capitão América também era até mais conhecido como Homem de Ferro. Hoje em dia se inverteram, né, as posições. E assim, a Marvel não precisou ter heróis muito famosos, até porque ela não tinha como ter, né, porque a Marvel tinha vendido direitos para a Fox e para a Sony. Mas enfim, para poder desenvolver um universo bom, um universo onde ela conseguisse chamar um público para ela. Até porque a Marvel até então tinha no máximo os fãs do Homem-Aranha que tinham visto o filme do Tobey Maguire, os fãs tinham visto algum filme do Demolidor e o Blade e coisas assim. E claro, os saudosistas que liam os quadrinhos. Porém, era um público muito limitado. Hoje em dia a Marvel tem um público muito grande e agora ela tem que saber administrar como manter esse público 100% ou pelo menos a maior parte disso junto com ela, o que não é o caso atualmente. A saga do multiverso, que é a nossa saga atual, tem apenas 4 anos de existência. Começou lá em 2021 com o WandaVision, então tem apenas 4 anos, porque não é nem metade do que o primeiro grande arco da Marvel demorou para desenvolver, que foram 11 anos, né? Não é nem metade, então creio que a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência, embora seja difícil, mas temos que tentar entender, tentar buscar ali algum vislumbre, alguma faísca de esperança de que algo melhor está por vir. Então, estamos tendo a apresentação de novos personagens, tivemos agora o Hulk vermelho também no filme do Capitão América. Então, assim, tem algo por vir, né? Tem os Thunderbolts que estão chegando. Avulso, assim, largado, não está mais. Podemos ver isso. Até porque a qualidade aumentou um pouco em comparação a esse tempo entre a Saga do Infinito e o lançamento de Deadpool 3, né? Teve alguns filmes soltos, igual eu mencionei, mas vimos um aumento na qualidade no geral. Então, creio que a gente possa ficar esperançoso e que provavelmente vão vir muitas coisas boas aí. Digo isso porque Quarteto Fantástico, pelo menos pelo trailer, tá sensacional. Se a saga do multiverso vai superar ou não a saga do infinito, isso a gente não sabe. Mas sabe o que eu sei? Que se você ficou até aqui agora, provavelmente você é um grande fã do universo cinematográfico Marvel. Então, eu vou deixar aqui no card, eu não lembro onde fica, uma sugestão de vídeo onde nós comentamos sobre um possível vilão do filme de Homem-Aranha 4 que está por vir aí.
Bom, Geeks, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o like aqui embaixo. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo em relação ao universo geek, ao universo nerdola. Já ative o sininho para receber a notificação dos vídeos. Agradeço pela audiência e que a força esteja com você. Bom, rapaziada, tô aqui no final do vídeo para falar com vocês. Acabamos por ficar sumido por um bom tempo aí, né, devido à rotina da vida adulta, faculdade, trabalho, tudo mais. Porém, agora que comecei a fazer lives, estou tentando voltar, né, tentando arranjar um tempinho. E aí eu vou tentar manter com vocês uma frequência aí pelo menos de um vídeo a cada 15 dias, beleza? 2 vídeos por mês. Porque querendo ou não, na minha rotina acaba sendo um pouco mais complicado, porque o tempo é curto, mas assim, é algo que eu gosto de fazer, é algo que eu me divirto fazendo. Então eu vou tentar dar uma arrumada na minha rotina para poder voltar aqui a entregar conteúdos com qualidade, né? Porque não basta ser um conteúdo meia boca só por... E é isso. Eu quero agradecer quem continua assistindo os vídeos do Refúgio. Eu vejo que a gente consegue manter assim, mesmo com o canal inativo por um tempo, uma média bem boa, né? Mas a gente não pode só esperar se encostar no que a gente fez, né? O que não foi pouco, mas também não foi muito. Então a gente tem sempre que melhorar, evoluir, buscar o crescimento. Então é isso, rapaziada. Aqui embaixo vai estar o Instagram de todos os membros do Refúgio. Segue a gente lá, por gentileza. O Instagram do Refúgio também está aqui embaixo. O meu canal de lives também está aqui embaixo, tanto aqui no YouTube quanto na roxinha, beleza? E aí eu vou esperar a presença de vocês lá. Live toda sexta-noite, todo sábado à noite. Pode ter certeza. Demorou, rapaziada? Eu agradeço muito. Que a força esteja com você novamente.